Olá, pessoal, tudo bom? Chegamos na nossa quinta aula. Vamos falar sobre associação, cooperativa e colônia. O que é uma associação? Associação é uma organização que tem por finalidade a promoção de assistência social, educacional, cultural, representação política, defesa de interesses de classe e filantrópicas. Tá? Seu principal objetivo é viabilizar o negócio produtivo de seus associados junto ao mercado. A associação é adequada para levar adiante uma atividade social, certo? Quem são os associados da associação, tá? Em uma associação, os associados não são propriamente os seus donos. O patrimônio acumulado pela associação, em caso de sua dissolução, deverá ser destinado a outra instituição semelhante. Então, se encerrar a associação, tudo que foi deixado ali, gerado de lucros, não vão ser distribuídos aos sócios, né? Vão ser repassados para uma outra instituição semelhante àquela associação, tá? Os ganhos eventualmente oferidos pertencem à sociedade, não aos associados que dela não podem dispor, pois os mesmos deverão ser destinados à atividade fim da associação, como a gente falou agora há pouco. Na maioria das vezes, os associados não são nem mesmo os beneficiários da ação do trabalho da associação. A associação tem uma grande desvantagem. Ela engessa o capital e o patrimônio, né? A associação tem uma grande vantagem. O gerenciamento é mais simples e o custo de registro é menor. Mas tudo que for gerado de lucros ali não fica para ela, né? Vai para uma outra associação. Como a gente falou agora, tá? Já a cooperativa é uma organização constituída por membros de determinado grupo econômico ou social que objetiva desempenhar em benefício comum determinada atividade. A cooperativa é uma associação autônoma de pessoas que se unem voluntariamente para satisfazer aspirações e necessidades econômicas, sociais e culturais comuns por meio de um empreendimento de propriedade coletiva e democraticamente gerido. Fundamenta-se na economia solidária e se propõe a obter um desempenho econômico eficiente por meio da produção de bens e serviços com qualidade destinada a seus cooperados e clientes. A cooperativa é mais adequada para desenvolver uma atividade comercial em média ou grande escala, de forma coletiva, e retirar dela o próprio sustento. Então, a gente tem cooperativas de médicos, cooperativas de plano de saúde, né? Então, a gente vê que é diferente das associações. Tá? Nas cooperativas, os associados são os donos do patrimônio e os beneficiários dos ganhos que o processo por eles organizados propiciará. Uma cooperativa de trabalho beneficia os próprios cooperantes, o mesmo em uma cooperativa de produção. Nas cooperativas, os associados são os donos do patrimônio e os beneficiários dos ganhos que o processo por eles organizados propiciará. Uma cooperativa de trabalho beneficia os próprios cooperantes, o mesmo em uma cooperação de produção. Tá? As sobras que porventura houverem das relações comerciais estabelecidas pela cooperativa podem, por decisão de Assembleia Geral, serem distribuídas entre os próprios cooperantes, sem contar o repasse dos valores relacionados ao trabalho prestado pelos cooperantes ou da venda dos produtos por eles entregues na cooperativa. Então, aqui, tudo que foi gerado, né, todos os lucros e ganhos dessa tipo, né, de cooperativa, vão ficar para os próprios associados. Eles são donos, diferente lá das associações que não ficam para os associados, que vão para outra instituição, tá? E aqui eu trago um quadro comparativo para vocês, para explicar realmente, de fato, quais são as diferenças entre uma associação e uma cooperativa. Então, a gente começa pelo conceito, né? Enquanto a associação tem um conceito de sociedade de pessoas sem fins lucrativos, a cooperativa é uma sociedade de pessoas sem fins lucrativos também e com especificidade de atuação, atividade, produto comercial. Existe ali um comércio ali envolvido, né? Algo de comercial envolvido. A finalidade da associação é representar e defender os interesses dos associados, estimular a melhoria técnica, profissional e social dos associados, realizar iniciativas de promoção, educação e assistência social. Já a cooperativa, ela tem a finalidade de viabilizar e desenvolver atividades de consumo, produção, prestação de serviços, crédito e comercialização, de acordo com os interesses dos seus associados.
formar e capacitar seus integrantes para o trabalho e a vida em comunidade. Tá? Então, a legislação por associação, a aprovação do Estatuto em Assembleia Geral dos Associados, eleição de diretoria, do Conselho Fiscal, tá? Já a cooperativa é a aprovação do Estatuto em Assembleia Geral também para os associados, eleição do Conselho de Administração, elaboração de ata de constituição, o registro do Estatuto e da ata da Constituição na junta comercial, certo? Já a associação, o estatuto é registrado no cartório, né? Registro de pessoas jurídicas da comarca, tá? Diferente da cooperativa, que é na junta comercial, aqui a associação é no cartório de registro de pessoas jurídicas da comarca, certo? Para a constituição da associação, mínimo de 2 pessoas. Para a cooperativa, mínimo de 20 pessoas físicas, tá? Então, o patrimônio da associação é formado por taxa paga pelos associados, doações, fundos de reservas, não possui capital social, a inexistência do mesmo dificulta a obtenção de financiamento junto às instituições financeiras. Então, se uma associação precise adquirir um financiamento para alguma atividade dela, que ela queira crescer, por exemplo, ampliar o espaço físico, ela não consegue nem pedir financiamento, porque ela não tem nem aquele capital social no contrato social, como a gente falou nas aulas passadas. Tá? Já a cooperativa, ela já possui capital social, é que ela tem que ter o registro na junta comercial, certo? Facilitando, portanto, financiamento junto às instituições financeiras. O capital social é formado por cotas partes, podendo receber doações, empréstimos e processos de capitalização. A associação pode representar os associados em ações coletivas de seu interesse, é representada por federações e confederações. Já a cooperativa pode ser representada pelos associados em ações coletivas do seu interesse, pode constituir federações e confederações para sua representação. Tá? Forma de gestão da associação. Nas decisões em Assembleia Geral, cada pessoa tem direito a um voto. As decisões devem ser sempre tomadas com a participação e envolvimento dos associados. Já na cooperativa, nas decisões de Assembleia Geral, cada pessoa tem direito a um voto. As decisões devem ser sempre tomadas com a participação e desenvolvimento dos associados. Tá? Então, algumas coisas são iguais entre elas, certo? Abrangência na área de ação. As associações, a área de atuação limita-se aos seus objetivos, podendo ter abrangência nacional. As cooperativas, a área de atuação limita-se aos seus objetivos e possibilidade de reuniões, podendo ter abrangência nacional, muito parecidos. As operações. A associação não tem como finalidade realizar atividades de comércio, podendo realizá-las para a implementação dos seus objetivos sociais. Pode realizar operações financeiras e bancárias usuais. As cooperativas realizam plena atividade comercial, realizam operações financeiras, bancárias e pode candidatar-se a empréstimos e aquisições do governo federal. As cooperativas de produtores rurais são beneficiadas do crédito rural ou de repasse. Responsabilidade. Nas associações, os associados não são responsáveis diretamente pelas obrigações contraídas pela associação. A sua diretoria só pode ser responsabilizada se agir sem o consentimento dos associados. As cooperativas, os associados não são responsáveis diretamente pelas obrigações contraídas pela cooperativa, a não ser no limite de suas cotas partes e a não ser também nos casos em que decidem que a sua responsabilidade é ilimitada. Lembram lá da responsabilidade lá do contrato social, responsabilidade limitada, só pega ali aquela parte da cota do sócio. Não ultrapassa isso, a não ser pelo caso de consideração da personalidade jurídica. No mesmo viés são as comparativas. Tem que ter a limitação, né? Tem que ter um limite. Se for ilimitada, vai pegar o capital social, o patrimônio da pessoa física. Se tiver limitada, não vai pegar, tá? E vai ser limitada ali aquela cota parte, né? A participação societária devida que ele representa. A remuneração da associação. Os dirigentes não têm remuneração pelo seu exercício de suas funções, recebem apenas o reembolso das despesas realizadas para o desempenho de seus cargos. Nas cooperativas, os dirigentes podem ser remunerados por retiradas mensais pro labore definidas pela Assembleia, além do reembolso de suas despesas. Ou seja, a associação não recebe, na cooperativa pode receber. Contabilidade. Veja como a diferença da questão contábil da associação e da cooperativa. A associação, a escrituração contábil simplificada, muito tranquilo. Já nas cooperativas,
tem que ter a estruturação contábil, é mais complexa, em função do volume de negócio e em função da necessidade de ter contabilidades separadas para operações com os sócios e com os não sócios. A tributação da associação também deve fazer anualmente uma declaração de isenção de imposto de renda. Já na cooperativa, ela não paga imposto de renda sobre suas operações com seus associados. Deve recolher imposto de renda pessoa jurídica sobre operações com terceiros. Paga as taxas e os impostos decorrentes das ações comerciais. Fiscalização. A associação ela pode ser fiscalizada pela Prefeitura, pela Fazenda Estadual, pelo INSS, pelo Ministério do Trabalho e pela Receita Federal. Cooperativa, a mesma coisa, tá? Pode ser fiscalizada pela Prefeitura, pela Fazenda Estadual, nas operações de comércio, pelo INSS, pelo Ministério do Trabalho e Receita Federal. A dissolução da associação, ela deve ser definida em Assembleia Geral ou mediante intervenção judicial realizada pelo Ministério Público. As cooperativas também é definida em Assembleia Geral, mas, neste caso, ocorre a dissolução. No caso de intervenção judicial, ocorre a liquidação, não podendo ser proposta a falência. Tá? Que é isso? Decretar a falência que ela encerrou-se, tá? Ela faliu, né? Vocês já devem ter escutado muito esse tema. Alguém faliu, aquela empresa faliu. Tá? O resultado financeiro das associações. As possíveis sobras obtidas de operações entre os associados serão aplicadas na própria associação. Já as cooperativas, após decisão em Assembleia Geral, as sobras são divididas de acordo com o volume de negócios de cada associado. Destinam-se 10% para o fundo de reserva e 5% para o fundo educacional. Tá? O que é uma colônia de pescadores? De acordo com a Constituição Brasileira de 1988, a pesca profissional no Brasil é organizada por representações que vão desde a Confederação Nacional de Pescadores, Federação Estadual e Colônia de Pescadores. Essas colônias foram equiparadas aos sindicatos urbanos, incluindo aí os princípios de livre organização, a não interferência do poder público sobre a organização sindical, o fim da filiação compulsória, a autonomia dos sindicatos e a unicidade sindical dentro de um município. As colônias são organizações sociais que representam a classe dos pescadores no sentido de intervir a favor da atividade junto ao governo brasileiro, desde 1846. Tá? Então, essas são as diferenças entre associação, né, cooperativas e colônias. Vocês veem que a colônia é pouco utilizada, então é mais aí o viés da associação e cooperativa, tá, que traz mais legislações pertinentes a essas situações. Tá joia? Qualquer dúvida, é só entrar em contato. Muito obrigada. Tchau, tchau.